Olá, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uns Malt Talks. Hoje vamos falar um bocado de nutrição. Tenho aqui comigo a doutora Ana, nutricionista, e apesar de geralmente não se associar muito a questão da nutrição à parte de medicina dentária, e sim mais uma questão estética, para emagrecer, para ter um físico diferente, etc. Se formos a pensar bem, tem tudo a ver a medicina dentária com a nutrição, porque para todos os efeitos nós utilizamos a nossa boca para comer e é aí que começa até a digestão, digamos assim. Então, as duas têm tudo a ver uma com a outra. Como eu estava aqui a dizer-te, não é? Eu pensei em organizar a conversa de forma cronológica. Já fizemos isso anteriormente, noutro podcast com a terapia da fala e com a pediatria, e parece-me que é uma boa forma de organizarmos a conversa, que é começarmos pela parte da infância, vamos seguindo pela adolescência, fase adulta e terceira idade, e indo encontrando pontos importantes que a nutrição afeta a saúde oral e vamos desenvolvendo. Então eu queria te passar a palavra já perguntando se costumas receber crianças na tua consulta ou se ainda é raro isso acontecer, e quando as recebes, ou seja, qual é que é a queixa, ou seja, bem indicadas com que motivo, ou o que é que elas procuram na tua consulta, os pais neste caso. Certo, então, as crianças normalmente, quando os pais procuram um serviço de nutrição, tem muito a ver com uma criança obesa, não é? Que infelizmente o índice de obesidade infantil é demasiado elevado em Portugal. E claro, são crianças que têm excesso de peso, que precisam de tratar essa parte, que não é propriamente um trabalho fácil, não é? Porque uma criança acaba por não ter a consciência que realmente está a ter hábitos que não são saudáveis, não é? Muitas vezes vem dos pais, ou seja, hábitos alimentares e hábitos de higiene oral que são precários. E vê-se claramente estas crianças com cáries, e muitas vezes há aquela questão, não é? Que têm que ser intervencionados ou até fazer uma cirurgia para retirar os dentes, porque são crianças que não lavam os dentes, não querem ir ao dentista, rejeitam esse tipo de abordagem e, bom, é crítico quando começa assim, não é? Sim, sim, ou seja, tu aí já estás mais logo a relacionar que o facto de ser obesa acaba, obviamente, tem uma dieta mais hipercalórica, mais açucarada, etc, etc. E isso acaba por depois também ir afetar a questão dentária. Na parte da cárie dentária, nós sabemos que a cárie desenvolve-se de uma única forma, que é nós ingerimos algum alimento que tenha açúcar, e quando falamos de açúcar, às vezes as pessoas associam açúcar refinado ou a bolos, etc. Mas é assim, a fruta também tem açúcar, ou seja, é difícil encontrar um alimento que durante um dia que não tenha açúcar. Então, esse açúcar que fica no dente, nós temos uma bactéria na boca que decompõe esse açúcar e o resultado é um ácido que acaba por libertar. E esse ácido corrói o dente, perfura a primeira camada do dente, que é o esmalte, e forma-se uma cárie. Pronto. Depois de perfurar essa primeira camada, essa cárie vai se proliferar muito mais rápido, porque a camada a seguir que existe por baixo do esmalte é uma camada muito mais frágil e mais mole. Então geralmente depois de perfurar o esmalte até chegar à parte do nervo do dente é muito rápido. Eu costumo dizer que às vezes basta uma noite sem escovar os dentes e por exemplo, ter comido um snack já na cama, ou ter bebido um leitinho com chocolate na cama, que é muito típico também, para desenvolverem uma cárie nessa noite. Ou seja, aqui existe a questão da dieta e a questão da higiene, as duas conjugadas de uma certa forma é o que provoca a cárie, e hoje em dia a cárie acho que ainda é a doença oral mais prevalente em todo o mundo, oral e talvez não só oral, uma das mais prevalentes em todo o mundo. E lá está, acaba por estar relacionada com a parte também da obesidade e tudo mais. Mas porquê é que tu achas que hoje em dia existem mais crianças obesas? O que é que está a acontecer na sociedade e que tu vês que poderíamos tentar mudar
de forma a diminuir essas taxas? Bom, passa muito pela questão da oferta, não é? Nós temos imensa, se vamos ao supermercado, a quantidade de alimentos açucarados é gigante, não é? As ofertas práticas também, muitas vezes os pais facilitam nesse aspecto, ou seja, dá mais trabalho preparar um pequeno almoço saudável, colocar fruta, colocar um laticínio, colocar um cereal, do que propriamente os empacotados, que são super práticos, não é? Os bolos, portanto, estamos a falar de blicaus, esse tipo de Exato, coisas, sim. não é? Bom, é mais prático, as crianças gostam, não é? Aderem e, portanto, para os pais, a nível de praticidade, é melhor. E portanto acaba por ser assim uma solução mais rápida. O que eu acho mesmo, desde que estava eu na universidade, acho que há aqui uma falha na prevenção. Ou seja, devia haver uma disciplina ou algo do género nas escolas para Certo. educar as crianças. Porque os pais, nesta fase, já é mais difícil de mudar mentalidades, e nós estamos a falar, há pessoas que têm essa consciência, mas muita gente não, e é uma realidade que temos que ter em conta, não é? Há aqui uma grande parte da população que não tem hábitos saudáveis, que não tem uma higiene oral cuidada. Se Sim. calhar, nós não lidamos com essa realidade diariamente, mas existe. Sim, é assim, não, no meu caso, em termos de geral, eu lido diariamente com essa realidade, mesmo em status sociais mais elevados e tudo mais. Agora, o que eu ia interromper e dizer era que eu às vezes sinto que não é tanto o desconhecimento da informação, porque eu acho que a informação está aí, toda a gente ouve e vai-se falando sobre isso. Eu acho que é mais uma questão de disciplina e de quebrar o hábito, digamos assim, ou seja, eu sempre estive habituado a comer de forma mais, lá está, mais prática, podemos dizer assim, não é? Ou seja, entrar um bocado no facilitismo, ir ao supermercado e comprar coisas rápidas que estão empacotadas e é só dar e já está, em vez de se preparar uma sandes ou algo assim mais saudável. E então o não haver essa proatividade de quebrar o hábito, acho que é o que se está a perpetuar. Agora, eu concordo que nas escolas se devia ensinar coisas mais práticas, não só macronutrientes e roda dos alimentos, que não sei qual é a tua Enfim, opinião da roda dos já, alimentos, não é? já está um bocadinho ultrapassado o conceito, mas na realidade é a base, é por onde Exato, exato. começamos. Para nós, que olhamos para ela já centenas de vezes, já nos parece ultrapassada, mas para uma criança que está a olhar pela primeira vez, faz sentido, não é? Pronto, Sim, ok. mas não achas que poderia haver algo mais, exercícios mais práticos do tipo, sei lá, coisas simples, eu não sou professor nem educador, mas do género, amanhã toda a gente tem que preparar o seu lanche e trazer o seu lanche e vamos analisar o lanche de cada um, sei lá, coisas assim, ou Certo. seja, para a criança sentir que saber preparar, porque assim, Há eu como determinado. adulto só aprendi em adulto, não é? Certo, nós sim, ou seja, na nossa faixa etária, mas hoje em dia, e há escolas que já têm esse cuidado, principalmente nas creches, no pré-escolar, já existem nutricionistas a trabalharem em escolas, que é ótimo, mas é muito pouco, não chega para a realidade nacional, ou seja, existem alguns casos em Ok. que já se atua, mas é muito pouco, ou seja, a oferta dos nutricionistas disponíveis é muito baixa para a população que temos. Isto é Sim. uma falta também nos centros de saúde, nas escolas públicas, não é? Que há esta questão, ou seja, não se contratam nutricionistas, e é uma falha gigante, não é? Mas as emendas, por exemplo, nas creches e nas escolas públicas, quem prepara as emendas é que assim, nem precisava de ser um nutricionista a full time, não era? Mas Certo. ali quando estivessem, por exemplo, a preparar as emendas, sei lá, para aquele semestre ou para aquele trimestre, consultar uma nutricionista, a nutricionista fazia as emendas e pronto, com alimentos saudáveis e também olhando à questão de praticidade em termos financeiros, etc, etc. Certo, olhando a Porque todas assim, essas vertentes. porque é sempre um mito de que comer saudável é mais É caro. mais caro. Há Certo, de é um ser isso. mito, com Exato. certeza. Sim. Na verdade, existem as emendas deviam ser todas elas realizadas por um nutricionista ou um dietista, não é? Na verdade, agora Sim. somos todos nutricionistas, mas a verdade é que na escola, isto é um caso real, na escola, na escola que o meu filho estava, era a diretora da escola que fazia as emendas, ou seja, claramente que havia ali muitas falhas a nível nutricional e alguns feridos, não é? Que Pois é isso. uns alimentos menos saudáveis, e agora ele mudou, está numa escola em que tem uma nutricionista que trabalha a part-time ali,
Mas não há essa necessidade. Se consultar, se houver um consultor externo, um nutricionista que faça apenas as ementas, isso acontece. Eu já fiz ementas no início da minha carreira, não é a área que eu mais gosto, Sim, depois optei sim. sempre pela parte clínica, mas já fiz isso, portanto, para um lar de idosos. Portanto, há aqui Pronto. essa questão de ser consultor externo e fazer as ementas. Portanto, aqui acho que devia haver um controle maior sobre essa parte. Sim, agora até proibiram nos bares das escolas haver alimentos açucarados e bolos. Oferta, Sim, porque exato. na minha altura o que mais havia no bar era bolos, não era? Certo, E voos. agora acho que proibiram. Proibiram essa oferta, o que é ótimo, Isso já é porque um também já passo, é um sim. passo. Isso já é um passo que as crianças começam a. Lá está, não sabia, é que nem as caras nem pensam que aquilo faz mal ou Não que não é tenho essa legal. Mas pelo consciência. menos não se habituaram, nem foram logo adaptadas, aquele paladar a açúcar constante, não é? Que é algo que eu noto muito, é que, e não sei se isso é realmente verdade ou se é um mito, que é o nosso paladar quando experimenta o açúcar, é quase que esse açúcar sobrepõe-se a todas as outras Substâncias. substâncias. Sim, alimentos ricos em açúcar e em gordura, alimentos crocantes, estimulam uma parte do cérebro que realmente causa prazer, bem-estar, isto é viciante, não é? Portanto, o Pois, é. açúcar vicia e acaba por ser um problema a longo prazo durante toda a vida, não é? Que desenvolve também, acaba por ser um alimento para as doenças, digamos assim, uma forma simples, mas é verdade. E, portanto, o açúcar é um agente de lesão celular e é algo que nós devemos evitar ao máximo. Claro que eu sou sempre apologista do equilíbrio, tem que haver um Sim. equilíbrio em tudo na vida e na alimentação é igual, não vamos chegar a extremos, mas convém que haja essa consciência e eu acho que cada vez mais começa a haver, ou seja, nas escolas, como eu estava a dizer, o meu filho no outro dia aprendeu a fazer então um pequeno almoço saudável, a nutricionista intervém muito ali e é ótimo, porque hoje ele estava-me a pedir uma peça de fruta, estava-me a pedir um iogurte, coisa que ele não tem hábito de comer de manhã porque ele não tem essa vontade, não Sim, gosta de comer sim. de manhã. Há pessoas que realmente não têm essa necessidade. Mas ele estava-me a pedir uma peça de fruta, depois um iogurte, um cereal. Ele já vem da escola, apesar de eu ser nutricionista, é diferente Sim. deles ouvirem as autoridades, não é? Nestas Sim, sim, idades, claro. a falarem um bocadinho. Até Portanto, depois vão-lhe perguntar, olha, o que é que. Na escola, chegando lá, fizeram esse exercício em exato, casa, não é? E o vão que é que pô-lo em xeque. comeste, não é? E Vão pô-lo em acaba xeque e mesmo e se ele não tiver feito, se calhar vai se sentir. Só eu é que certo, não fiz o trabalho de casa, digamos certo. assim. Sim, eu acho que isso é um começo. Eu não tinha noção que já se tentava implementar dessa forma, porque nessa questão da cárie dentária que estavas a falar anteriormente e do equilíbrio, eu também não costumo dizer, imagina, tem uma criança que tem um índice de cárie elevado e obviamente nós temos que também controlar, tratamos as cáries, mas controlamos o fator causal. Então, damos orientações de higiene e orientações básicas da alimentação, mas eu não digo, não podes comer De todo, não é? bolos nem chocolates. Agora digo, sempre que comeres chocolate, tens que escovar os dentes a seguir. E aquilo que nós tentamos fazer é que o chocolate seja só num momento do dia. Idealmente numa refeição que a seguir vai escovar os dentes, ou seja, que não sei, se ele não vai escovar os dentes à hora do almoço, porque na escola não tem esse hábito, por exemplo, que não seja à hora do almoço esse chocolate, porque o açúcar vai permanecer na boca até ser de noite, depois de jantar, que é quando ele vai escovar outra vez, e esse período longo é o que lá está, pode acabar por desenvolver uma cárie. Enquanto que se ele comer, por exemplo, um chocolate ou um doce à sobremesa do jantar, a seguir vai escovar os dentes, vai para a cama, ou seja, aquele açúcar já não ficou Claro. depositado no dente, já não tem qualquer problema. Então nós tentamos, ou então definir um candy day, que é um dia da semana, nesse dia tens carta branca para isso, mas também já estás mais focado, tens que escovar mais durante esse dia. E assim equilibrar um bocadinho aí a balança no sentido de tentar controlar a parte da cárie dentária, que ainda se vê muito e às vezes em dentes já permanentes, dentes que têm 2, 3 anos de existência, não é? Por exemplo, o primeiro molar aos 9 anos ainda só tem 3 anos de existência e já cariados, às vezes com cáries extensas, e é um dente que tem que permanecer a vida toda. Então, um dente que sofre uma agressão com essa idade,
é sempre um dente que durante a vida dele vai estar mais debilitado, digamos assim, do que se nunca tivesse sofrido, não é? Outro tema que eu queria introduzir aqui era a questão do flúor, não é? Nós sabemos que o flúor acaba por desempenhar, nas concentrações adequadas, não é? Acaba por desempenhar uma função muito importante no fortalecimento do esmalte dentário. Ou seja, o flúor pode fazer com que aquele ácido, que se calhar numa noite poderia já perfurar um dente, pode ser que esse ácido precise de mais horas do que o normal se o paciente estiver bem suplementado com flúor. E hoje em dia existe algumas ondas alternativas de pensamento que são contra o flúor, porque atribuem que ele é tóxico, etc, etc, acabando por generalizar, e alguns pais, também alguns deles mais literados e informados, acabam por entrar nessas ondas alternativas e dar pastas sem flúor às crianças e tudo mais, óbvio, achando que é Melhor opção. que é a melhor opção, exatamente. Ou seja, não estamos sequer a falar de um pai pronto, que tem desconhecimento ou que está desleixado em relação a essa questão dos filhos. E isso assusta-me um bocado, porque mesmo alguns profissionais eu vejo a andarem de mãos dadas com essas filosofias alternativas e com todas as consequências que isso possa ter. Eu não sei se essa questão do flúor se é trazida às vezes à vossa consulta ou se acaba por nem sequer se... Não, acaba por não se falar muito disso, mas na realidade eu recordo-me, quando era pequena, agora que falaste desta Pois, não questão, que suplementava. nós tomávamos umas pastilhas de flúor na escola. Era isso. Portanto, nem Sim, sequer sim. era em casa, portanto toda a gente tinha acesso ao flúor e é algo que, só que agora que falas, é que penso que o meu filho não faz, também se calhar é só em idade mais, não sei em que altura é que se Que idade é que ele costuma... tem? 4. É mais tarde um bocadito, mas eu acho que nem foi por isso. Eu costumava fazer, era já na primária, não é? Na primária nós tínhamos então... Mas eu acho que agora, mesmo na primária não fazem, mas é também porque a maioria das crianças já tem higiene em casa com pasta de dentes fluoretada. Então, o estarem a dar o adicional na escola pode levar a uma sobredosagem. Agora, na nossa altura, como assim, higiene oral era algo ainda assim, sei lá, 30%, precário, não é? 30% da população, não sei. Eu acho que foi mais nesse sentido, do género. Partiram do princípio de que em casa a higiene oral era muito baixa ou nula, então vamos tentar de alguma forma compensar isso. Minimizar os estragos. Fazendo aqui um sistema de. Eu na altura penso que era um bochecho, acho eu que fazia, não era um Eu acho que não, comprimido. eu tenho a ideia que era uma pastilha. Pronto. Ok. Dependia Das zonas. da zona. Ok, então estávamos aqui na parte já entramos aqui na parte de cárie, de crianças. Outro tema que eu queria introduzir era a questão da consistência dos alimentos nestas idades. Ou seja, o paciente os pais levam a criança à tua consulta porque está com excesso de peso, eles claramente veem isso, ou até os aconselharam e tudo mais, e óbvio que tu direcionas para uma questão de calorias, macros, não é? De nutrientes, etc, etc. Mas vocês, na vossa área, têm também olho, óbvio que depois isso depende de profissional para profissional, não é? Mas têm também já alguma atenção a olhar, por exemplo, para a face da criança e tentar perceber se ela está a comer alimentos com uma consistência correta, ou se está a ter uma dieta muito pastosa, ou acabam por focar-se mais na questão que o levou lá. Ou seja, se levam o diagnóstico mais além um bocado e dizem assim, esta criança, eu para além de lhe X calorias por dia, etc, etc, eu preciso de um plano alimentar nesse sentido, preciso também de estimular no sentido de alimentos mais fibrosos, mais duros,
Como é que funciona? Normalmente consegue-se perceber isso, e quem tem olho, como estavas a dizer, ou quem já é especializado nessa parte, consegue-se perceber pela questão também dos caninos, que não estão desgastados. Exato. E quando temos uma criança que não tem caninos desgastados, significa que não está a comer alimentos duros, não está a comer alimentos com fibra, não está a comer carne, peixe, mais a carne até, que é um bocadinho mais dura. E acontece muito em crianças que evitam, e os pais facilitam e acabam por colocar na sopa, ou passar, ou fazer carne picada, porque as crianças não aceitam, não é? E depois há aquele Sim. facilitismo que é: não aceitas, bom, não vais Sopa comer, outra. vou colocar na sopa. Claro que se deve insistir, não é, nesses casos para as crianças, e nós, como profissionais de saúde, se calhar temos uma autoridade diferente sobre a criança que os pais acabam por não ter. Sim. Sim, num primeiro momento, não é? Às vezes os pais até dizem, diga-lhe, pelo menos na minha consulta Certo? dizem, Diga-lhe como é que tem que fazer. diga-lhe que ele não escova, diga-lhe, pronto, dizem, é assim, eu posso dizer, mas eu não, eu costumo dizer assim ao pai, é assim, a minha função é chatear-lhe a cabeça assim, pai, pois você é que tem que chatear a cabeça do seu filho em Certo. casa, porque a criança, óbvio, por um lado tem essa autoridade e ela está a ouvir a conversa e sabe que é sobre ela que estamos a falar e podemos em algum momento chamar-lhe a atenção e tudo mais. Mas, pela minha experiência, isso vai valer ali durante 2, 3 dias, porque depois tem que ser a exigência em casa e a disciplina de implementar, senão acaba por passar e volta outra vez à rotina e àquilo que era. E era um bocado como estavas a dizer, a culpa nunca é da criança, não é? Em todos os aspectos, seja na questão da higiene, seja na questão da dieta. E então, se a causa não está na criança, o foco muitas vezes tem que estar realmente nos pais e educar os pais a irem, por exemplo, às compras, não é? Aquilo que eu ouço muitos nutricionistas a dizer é que a dieta começa logo no supermercado. Não Com é? certeza. E quando vamos ao supermercado e olhamos à volta, não é? Se calhar já te aconteceu, perceber que determinados carrinhos estão cheios de alimentos açucarados é Sim. assustador ver a realidade. Muitas vezes também há aqui uma questão que é o preço. Estavas a falar, comer saudável não é caro. Sim, não é, na sua maioria não é, portanto, carne, peixe, verduras, arroz, massa, portanto, nas quantidades certas, ok. Fazer uma sopa também é algo que é Acessível, sim. acessível, mas muitas vezes esses snacks práticos açucarados vêm embalados de forma individual. Nós conseguimos ver 1 euro, não é? Que a pessoa leva ali não Sim. sei quantos lanches para a semana toda, e às vezes tem um bocadinho a ver com isso, ou seja, Sim. também o ser mais acessível do que propriamente comermos E a organização, não é, do supermercado está... É assim, eu às vezes se for a um supermercado diferente, uma pessoa geralmente frequenta sempre o mesmo supermercado, não é? Mais ou menos. Quando eu vou a um supermercado diferente, ando logo às aranhas, porque para encontrar as coisas certas, saudáveis, etc. Normalmente os alimentos açucarados são os que mais vendem porque também estão mais expostos, Sim, não é? sim, os Isto também tem a ver aqui com a questão económica, não é? De se vender o açúcar e não se dizer muito, quer dizer, a verdade sobre o açúcar não interessa muito, Sim. não é? À maior parte da questão da Sim, a indústria alimentar. Não. Eu acho que até nos supermercados, pronto, eles usam uma estratégia que é, por exemplo, metem muitos snacks e chocolatinhos e chicletes com açúcar nas caixas, que é na altura em que se fica parado e a criança está ali E pede. pronto, e a criança está ali e olha e aquilo é apelativo para ela vai pedir e vai insistir e vai chorar, pronto. Então, isso é uma estratégia comercial que se utiliza, só que é uma estratégia comercial um bocado, digamos, não ética, não é? E se já colocaram no tabaco imagens sugestivas de cancro para dissuadir as pessoas de fumar, se já fizeram uma série de campanhas assim, não percebo porque é que nos supermercados não dizem assim, não, há um sítio específico para ter, há uma secção específica para ter chocolates, é ali, não podem pôr em mais sítio nenhum, e esse sítio não pode ser nas caixas, como é óbvio. Querem pôr nas caixas, ponham fruta nas caixas, por exemplo, ou então, pronto. Ou querem pôr nas caixas, não se põe nada. Era uma Põem excelente revistas, pronto, que é o que também tem, que também é mais ou menos a mesma técnica, não é? Mas não tem um efeito tão desastroso, não é? Mas eu acho que, lá está, existe muita hipocrisia, não é? De quem regula e tudo mais, porque se realmente quisessem dizer assim, temos um problema, que fatores podemos controlar a sério para começar a resolver este problema?
E era começar a ir por aí fora e ir resolvendo, porque isso são pequenas medidas que certamente iam ter grandes impactos, porque o pai que não quer comprar o chocolate já não ia passar na secção dos chocolates. Agora, o pai, desta forma, que não quer comprar chocolate, ele é obrigado a passar na secção Certo. dos, dos chocolates. Mas pronto, lá está. Isto podemos discutir, mas não vamos certamente conseguir. Será difícil mudar, mas já estamos a caminhar nesse sentido, já houve muitos progressos, não é? Mas na verdade é complicado porque há aqui um interesse económico associado que é muito difícil de travar, não é? Portanto, Sim, sim. nós sabemos que, bom, quem manda, no fundo, acaba por ser Sim, sim. a questão económica e não é fácil de mudar, mas podemos fazer pequenos ajustes, ou seja, também tentar continuar a sensibilizar e este trabalho acho que acaba por ser também dos nutricionistas, não é? E aqui a sensibilização para a prevenção, porque no fundo se nós preveníssemos estes problemas Sim, seria muito bom e também um encargo menor para o Sistema Nacional de Saúde a longo prazo. sim, completamente. Isto falando de cáries, mas também falando de obesidade, diabetes, de imensos problemas associados, que muitas vezes depois o Estado vai pagar mais tarde, não é? Portanto, aqui com a participação de medicamentos, com as cirurgias bariátricas, e eu via muito isso, já trabalhei nessa área de gastroenterologia e de colocação de balão gástrico, quer dizer, os pacientes acabavam por chegar ali para colocar um balão durante 6 meses, o Estado suporta, não é? Mas que depois, se não houver continuação, ou seja, se não houver acompanhamento de consultas de nutrição, se a pessoa não mudar hábitos para toda a vida, o peso vai voltar. Pois. E acontecia muito, A causa está lá ainda, não é? A até causa porque, mental. certo, até porque, na verdade, a falta de nutricionistas no Sistema Nacional de Saúde, o que é que acontece? As consultas não são tão regulares como deviam ser. E por isso há aqui uma facilidade em recuperar os maus hábitos que estavam para trás. Sim. Portanto, há aqui uma lacuna também por preencher, que é mais profissionais contratados pelo Sistema Nacional de Saúde, porque, de outra forma, e eu trabalho só em privado, as pessoas têm que recorrer ao privado. Sim, ao privado e nem toda a gente tem possibilidade. Nem toda a gente. É. E sim, e eu não sei se também notas isso, mas na nossa área nós notamos que é quem tem piores hábitos é sempre quem financeiramente não tem tantas possibilidades, ou seja, quem tem mais possibilidades geralmente já está mais literado, já está mais consciente, já procura ajuda mais especializada. E então, quem acaba por sempre ser mais prejudicado é sempre quem tem menos possibilidades financeiras. Mas nessa questão das consultas mais recorrentes, vocês também têm sempre aquele papel de ter que pôr em xeque se a pessoa está a seguir ou não. Ou seja, vocês sentem isso, sentem que não é só questão de ensiná-lo a comer e o que comer e ensinar-lhe a dieta que ele tem que seguir, mas sim também a questão de dizerem assim, daqui a 3 meses vamos voltar a avaliar para ver a sua evolução e para as pessoas sentirem essa questão de evolução e que não posso cometer erros porque quando chegar lá, senão ela vai me chatear a cabeça. Também tem esse... Claro, porque a questão alimentar é muito relacionada com a parte emocional. Ou seja, não é só ensinar uma vez, vai fazer assim este plano e a pessoa vai manter para toda a vida. Não acontece. E as pessoas que têm excesso de peso têm fome emocional, a maior parte delas. Existem alguns casos de pacientes que não precisam de acompanhamento tão regular, mesmo quando estão em manutenção de peso, não só na perda de peso, mas na manutenção. Mas existem aqueles que me dizem, doutora, não posso deixar de vir aqui porque é um compromisso. Pois é isso. Claro, a pessoa saber que tem alguém a quem prestar contas ou de alguma maneira há aqui esta fiscalização, não é? E leva o paciente a ter mais cuidado, embora desvie um bocadinho, sabe que tem aquele compromisso, ou seja, facilita. Porque tem a ver com emoções, é fome emocional, ou seja, não é uma questão só física, é uma questão emocional e acaba por haver esta questão também do controlo saudável, não é? Não é um controle negativo, não é? Sim, não sim, vamos chatear a cabeça, ou Sim. pelo menos eu na minha consulta não faço isso, tento ter empatia pela pessoa que está à minha frente e acho que isso é fundamental, porque quando nós estamos a julgar ou a dizer que está a mentir, porque há colegas que fazem isso, mas não de todo, acho que temos de ter empatia pela pessoa que está ali, perceber também os problemas que levaram a esta fome emocional e aqui a psicologia também acaba por ter um papel importante, não é? Claro.
Sim. O ideal era nós termos um protocolo, não é? Nutricionista, psicólogo, porque isto está... Sim, temos que fazer enfim, todos um bocado de tudo, não é? De sim, tudo, não é? Como eu estava a dizer, eu às vezes também tenho que orientar em questões alimentares, não é? Apesar de não ser a minha área especializada, não é? E lá está, o ideal seria sempre, tem um índice de cárie elevado, eu encaminhar para o nutricionista, fazer consulta com o nutricionista. certo. Se vocês lá não fosse psicologicamente mais complexo, encaminhar para um psicólogo, não Psicólogo. tem, mas é assim, Não é fácil. sim, isso é Infelizmente, utópico, vamos ser sinceros. infelizmente estas especialidades, não é? Podemos dizer assim, não são comparticipadas ou existe também no hospital, existem consultas de medicina dentária, psicologia, nutrição, mas que abrangem uma quantidade muito Sim, é pequena da difícil. população. Ou seja, a maior parte das pessoas tem que pagar, os seguros não comparticipam, agora já começam a comparticipar, mas lá está, não é acessível à maior parte das pessoas e daí que também os problemas de ansiedade, depressão, obesidade, lá está tudo relacionado, não é? No Pois, fundo. é. E esta questão dos dentes também, não é? A questão da autoestima, quer dizer, a pessoa perde dentes, pessoas muito novas com imensas cáries, Sim. está tudo relacionado na Sim, assim, no realidade. fundo, nós dois acabamos por trabalhar na mesma área, que é na área da autoestima, não é? Ou Certo, seja, eu bastante. quando recebo um paciente, também o objetivo dele, ou seja, a maior parte dele, vamos, provavelmente 80%, querem melhorar a sua aparência. E certamente no vosso caso também é isso que mais nos procuram. Depois nós é que desmontamos tudo e é que vemos que vem primeiro a saúde e a estética e a aparência acaba por andar sempre de mãos dadas e vir naturalmente a seguir. E vocês é igual, ou seja, tendo uma alimentação mais saudável, naturalmente vai ficar também esteticamente mais elegante. Hoje em dia já noto um bocadinho mais uma diferença, que é, há uns anos atrás as pessoas procuravam pela questão estética, tem que emagrecer para o verão, ou ter um evento. Sim. Hoje em dia não, as pessoas já estão mais sensibilizadas para a parte da saúde, longevidade, viver muitos anos com saúde, o que nos agrada imenso, não é? Que a Claro. pessoa tenha mudado a mentalidade, porque na verdade nós trabalhamos para isso também, não é? Não é? Sim, Se sim. trabalharmos a base, depois tudo vai ser melhor, a pessoa vai perder peso, vai ter mais autoestima, vai ter uma pele mais bonita, vai ter um cabelo mais... Quer dizer, no fundo tudo E mesmo vai... mentalmente vai se sentir muito melhor, Sim, não é? muito melhor. É, Portanto, é lá isso. está, esta questão também psicológica, não é? A questão da ansiedade, depressão, está muito relacionada com isso, com a imagem, e se a pessoa melhorar determinado aspecto, vai, sem dúvida, contribuir Sim. para que a pessoa se sinta Sim, a vossa melhor. área, eu acho que a vossa área e a área do exercício são duas áreas que resolviam provavelmente 50% dos problemas das pessoas Sim. no mundo todo. Porque as pessoas às vezes, lá está, sentem-se sem energia, depressivas, e esse tipo de sensações estão quase sempre relacionadas com aquilo que eles comem e com quanto é que se mexem durante o dia. E infelizmente são duas áreas que não se dá tanta atenção quanto se devia e isso poderia evitar, como estavas a dizer, muitos problemas que às vezes não se associa diretamente a isso, porque já veio ali uma bola de neve que se foi acumulando tão grande que até já tornou assim meio em nevoeiro que o que causou aquilo lá atrás foi exatamente a pessoa não se alimentar bem e não fazer qualquer tipo de exercício. Eu há uns tempos vi uma estatística de que depois dos 30 anos a maioria das pessoas não faz um sprint, não corre. Não E, consegue, e, não e, tem, se e, calhar tem excesso de peso, não é? Também não treinou durante aqueles anos todos. mesmo isso é de género, eu lembro, nós quando somos crianças e o ser humano foi preparado biologicamente para correr. Certo. E o pensar que depois de termos 30 anos, a maioria das pessoas quase nunca faz um sprint, e pondo toda a gente pondo a mão na consciência e dizendo assim, quando é que foi a última vez que correste o máximo que conseguias, assim, sei lá, 100 metros a correr? Quando era obrigado nas aulas de educação Pois física, basicamente isso. é isso. Devias fazer os sprints ou uma professora de educação física sempre ao dia correr. Ainda hoje, mas obrigo-me, não é? Pois, lá está, Tento ter é este isso. cuidado, obrigo-me, porque é uma questão de disciplina, não é uma questão do gosto. É Exatamente, como a sim, sim. alimentação, não podemos comer só aquilo que nós gostamos, não é? Exato. Tem que haver uma disciplina, porque senão as coisas não correm bem. A longo prazo, saúde, etc., não é? Problemas de saúde Sim, não podemos que, fazer que só são evitáveis. Mas eu dizia, eu detesto correr e ele dizia-me que eu ainda ia agradecer muito por me pôr a correr. Esse professor de educação física que me marcou até hoje, porque odiava, mas na verdade é isso, o sprint
não me lembro de fazer, a não ser nas aulas de educação física no secundário. É isso. E lá está. E vocês e essa parte do exercício também acabam sempre por andar de mãos dadas, porque eles acabam por complementar aquilo que o vosso objetivo, não é? Na maior parte Certo, dos casos. certo. Ou, por exemplo, em crianças, vocês também acabam por receitar Incentivar também, no fundo, os pais a colocarem os filhos nas atividades, uma porque atividade, claro. tem vários benefícios, no sentido em que a criança faz exercício e gasta calorias, não é? Também o exercício estimula as hormonas do bem-estar, ou seja, a criança vai sentir melhor, vai dormir melhor, e para além disso, não vai para casa, para o sofá comer. Não é? Sim. Portanto, é um 2 em 1, acaba por resultar muito bem e claro que o exercício é fundamental e mesmo na questão da longevidade, não é? Foco um bocadinho muito isso, porque é verdade que se vê diferenças. Isto é um caso prático em consulta, uma paciente com 60 anos, com excesso de peso, com gordura na zona abdominal, mas que curiosamente não tinha nenhum valor alterado a nível analítico, ou seja, não tinha diabetes, não tinha nenhuma alteração, não tinha tensão alta, nada. E eu achei aquilo, Curioso. sim, curioso e um bocadinho anormal, porque na verdade eu lido com excesso de peso, eu trabalho mais na área da questão do emagrecimento. E essa paciente, depois, fazendo algumas questões, o que é que acontece? Ela foi atleta de alta competição, fazia competição durante muitos anos, e isso também fez com que houvesse aqui uma prevenção e a questão da saúde no geral. Ela tinha excesso de peso, mas não tinha problemas a nível metabólicos. Ou seja, o exercício também previne o desenvolvimento de doenças, a par da alimentação, Claro. mas o exercício é preventivo e a questão também mais tarde. E acumula, não é? Vai-nos moldando, ou seja, por exemplo, uma criança e adolescente que já tenha esse hábito, ou seja, mesmo que depois deixe de treinar ou se torne uma pessoa mais sedentária, houve ali uma construção do tipo de músculo, do tipo de Fibras. metabolismo, etc., que vai permanecendo e que, ou seja, é cumulativo. É como se não desaparecesse nunca a Certo. 100% Há uma aquele... memória É do exatamente músculo, isso. uma memória muscular, ou seja, a pessoa mesmo parando durante alguns anos por algum problema que tenha tido ou alguma questão, há sempre ali uma memória e a nível metabólico percebe-se as diferenças e foi o que aconteceu nesse caso. Ou seja, paciente com excesso de peso, mas saudável nos valores analíticos e sem problemas nenhuns de saúde, era só questão de perder peso, porque efetivamente quando se para de fazer exercício também, se mantiver os hábitos alimentares que tinha, não é? Exato, A pessoa sim. vai aumentar de peso e vê-se Pois, muito às vezes os há isso, atletas, exato. veja, ex-atletas. Sim, às vezes lá está. Às vezes até tem um estilo de vida saudável, não, tirando a parte alimentar, e a balança vai mais ou menos equilibrando, não é? Certo. Mas quando para ao outro lado, aí vem ao de cima o desequilíbrio da dieta ou o que for. Sim. Ok, nós já fugimos aqui um bocadito da parte cronológica, por isso se calhar vamos saltar agora para a parte da adolescência, que acaba por ser assim, quando estamos nas crianças, sim, tem ali um fator dos pais, não é? Mas quando entramos na adolescência, o adolescente já começa a tomar algumas decisões de forma independente, não é? Nomeadamente, o pai dá-lhe dinheiro para ele lanchar durante o dia, às vezes, e o adolescente tem a liberdade de escolher aquilo que quer. E aí, como é que é quando chegam à tua consulta? Ou seja, aí é ainda mais psicológico, não é? A situação toda de ensiná-los a alimentarem-se. Onde é que tu achas que acabou por se construir esses hábitos? O que é que tu notas hoje em dia nos adolescentes? São mais preocupados? São menos? São mais conscientes? A verdade é que se nota que são mais preocupados. Eu acho que esta geração, não sei se é Z, se é millennial, não percebo nada disso de gerações, que agora há uma definição para as gerações, não é? Que já ouvi, mas eu não estou a par. Bom, mas o que eu noto, efetivamente, é que normalmente são mais meninas, tem alguns meninos, para aumentar de peso, para ganhar massa muscular, nota-se essa preocupação nos adolescentes, não é? A questão da imagem, o culto da imagem, a comparação com os pares, não é? E há muito essa influência também. Mas na realidade nota-se muito esta preocupação em ser mais saudável, não é?
Também, obviamente, começa aqui a questão do culto do corpo, não é? Na adolescência, as meninas querem emagrecer, querem perder barriga, querem usar os crop tops, essas coisas, não é? Sim. Portanto, acaba por haver aqui uma necessidade de controlar a alimentação. Muitas vezes pedem aos pais para marcar consulta, não precisando assim, quer dizer, são normoponderais, têm um Sim. peso normal, mas ficam um bocadinho preocupados com essa parte. Claro que existem adolescentes obesos, isso continua a existir, mas na verdade o que eu noto muito é esta preocupação com imagem, que ainda não é uma questão de saúde, não é? Que entramos mais à frente quando Ou somos seja, às mais... vezes é uma boa oportunidade para aquela criança que sempre foi mais obesa de haver ali uma mudança de mentalidade, porque entra na adolescência e se calhar começa a olhar mais ao espelho, etc. E se calhar às vezes tentar aproveitar esse shift de mentalidade para ela seguir de forma mais correta uma dieta mais balanceada. Porque lá atrás, lá está, ela estava dependente da mudança de mentalidade por parte dos pais e não tinha tanta autonomia dela própria. E também, né, quando são mais novos, não têm essa consciência, não é? Não olhar ao espelho e perceber, ok, eu tenho excesso de peso, ou eu posso vestir determinadas roupas, ou não me sinto bem assim. E depois há a comparação inevitável com influencers, não é? Que é esta questão também. E também as amigas, não é? Portanto, acaba por haver esta pressão e depois aí acontecem os casos de anorexias, bulimias expectativas irrealistas, não é? Certo. Comparações muito irrealistas. Sim, aí isso que introduziste da anorexia, de bulimia, principalmente a bulimia, tem muito impacto na questão dentária. E às vezes, a maioria das vezes, o paciente é difícil abrir-se e confessar que realmente tem o problema para nós podermos orientar. Então é quase sempre uma suspeita que nós temos, porque existem desgastes dentários típicos de quem tem bulimia, nomeadamente nas faces palatinas, que é as faces de trás dos dentes, porque ao induzirem o vómito vem de dentro para fora e a zona que acaba por ficar mais desgastada é ali aquela região de atrás dos dentes. Então é muito típica quando nós vemos um dente desgastado por ácido, é muito típico o tipo de lesão que provoca. E é assim, ou o paciente tem bulimia, porque é preciso haver muito ácido para provocar algo daquele género, ou tem um refluxo gastroesofágico gigantesco, que não é muito normal, principalmente em pacientes mais jovens. Então é sempre uma conversa difícil, porque muitas vezes os pais também não têm conhecimento, não é? E estão presentes na consulta, não? Sim, estão presentes na consulta, não têm conhecimento e então é algo que geralmente nós tentamos abordar diretamente com o adolescente, mas assim, o adolescente ainda não tem autonomia sobre ele próprio também, não é? E é a nossa função falar com o encarregado de educação ou com o cuidador. Então são casos que não são fáceis de abordar. Há outros que acabam por confessar, depois eu mando sair os pais e falamos um bocadinho, e ele acaba por confessar e eu oriento, mas quando ainda estão naquela fase de negação, do tipo eu não tenho um problema, é realmente difícil, porque é algo que se desenvolve muito rápido e as consequências dentárias são desastrosas e vão acompanhá-lo depois para toda a vida. Há casos que nós depois já temos que reabilitar com cerâmica logo nessas idades, então é bem complexo. Porque algo que muita gente não sabe, e geralmente esses adolescentes também não, mas também o fazem por outro motivo, que é o paciente induz o vómito e a seguir, para tirar aquele sabor da boca e para ninguém notar que ele vomitou, vai logo escovar os dentes. E quando nós vomitamos e a seguir escovamos os dentes logo a seguir, sem fazer um bochecho com água, sem beber água, para tentar neutralizar um bocado aquele pH que fica o super ácido dentro da boca, só o facto de escovar já tem um efeito de erosão sobre o esmalte dentário, porque temos um pH super ácido na boca, introduzimos algo mecânico ainda, então ainda vai potenciar mais o desgaste. Ainda mais esse desgaste. E nós tentamos sempre orientar para, se vomitou, faz um bochecho com água, bebe qualquer coisa, espera ali 2, 3 minutos antes de ir a correr para a casa de banho e escovar vigorosamente, porque ainda vai fazer pior.
Mas sim, a anorexia já não, acaba por ser mais, talvez, déficit nutricionais e algo Certo. desse género. Óbvio que também enfraquece o corpo todo, não é? E a parte oral também, mas não tem assim consequências tão momentâneas, digamos assim, e ali visíveis que nós possamos suspeitar que o paciente tenha esse distúrbio alimentar. Mas sim, é algo já bem complexo. Há outra patologia que é uma má formação do esmalte, que é a amelogênese imperfeita, que o paciente nasce com isso, que quando então são as duas conjugadas, ou seja, um paciente que tenha amelogênese imperfeita, que é uma má formação do esmalte dentário, fica mais poroso e mais suscetível a qualquer tipo de agressão, e se porventura esse paciente desenvolve bulimia, então aí no espaço de meses o paciente fica praticamente sem dentes. Depois isso tem toda um leque de consequências que é o desgaste acaba por diminuir a altura dos nossos dentes, ou seja, a forma como o paciente fecha começa-se a alterar também, começam a surgir sensibilidades extremas, o paciente começa a não suportar fazer higienização normal, deixa de higienizar, começam a aparecer mais cáries, é toda uma bola de neve que se cria ali e que depois ainda contribui mais para a falta de autoestima do paciente, ou seja, ele já faz aquilo geralmente uma questão de autoestima. Quando começa a ver o seu sorriso também a ficar debilitado, ainda agrava mais a questão psicológica desse paciente. Eu acho que a adolescência é uma altura muito conturbada da vida de Certo. toda a gente e É uma temos de estar altura, muito é uma atentos. altura crítica e os pais devem estar muito atentos, não é? É, Muito presentes e atentos, um bocadinho na sombra, não é? pois tem que ser. Tem que ser, porque não aceitamos, não é? Esse controle, mas os pais têm que estar muito atentos, porque efetivamente existem muitos problemas, existem pacientes, lá está, com anorexia e bulimia, que os pais não fazem ideia, não é? Que o problema está a acontecer. Mas é isso, é a responsabilidade também dos pais nessa fase de estar atentos, porque a longo prazo as consequências são graves, não é? Uma questão também de nutrição, da questão, obviamente, da saúde, mas a questão dos dentes, e isso sabemos que impacta muito a autoestima e, quer dizer, o desenvolvimento social também, de relações, porque uma pessoa que não tem uns dentes bonitos Sim, ou que tem sim, falta de sim. dentes vai sempre estar condicionado, não É. é? Na adolescência entra, por exemplo, mesmo na adolescência, quando procuram, por exemplo, um tratamento ortodôntico para ter um sorriso alinhado e bonito, é também nesse sentido, de melhorarem a autoestima, porque o filho não gosta, geralmente são mais as meninas que são mais, pronto, que são mais asseadas e mais, está-me a faltar a palavra, Perfeccionistas, preocupados, sim, mais vaidosas, mais mais vaidosas. vaidosas. Mas aí existe outra questão que a medicina dentária acaba por jogar com a nutrição, que tem que haver ali um ajuste da forma como o paciente come quando está com um aparelho ortodôntico, principalmente se for um aparelho ortodôntico fixo. Hoje em dia já existem outras alternativas, nomeadamente Invisalign e tudo mais, em casos selecionados, mas se falarmos de aparelho fixo, existem algumas restrições, não é bem, eu costumo dizer que não são restrições alimentares, ou seja, eu digo assim, o paciente pode comer de tudo, mas tem que adequar a forma como come. Exemplo, se vai comer uma maçã, não pode dar uma trinca na maçã de forma direta, tem que parti-la em pedaços mais pequenos para poder comer sem partir o aparelho ou sem entortar o aparelho, porque isso vai atrasar o tratamento dele e até pode criar alguma força adversa, porque ao entortar o aparelho pode ativar num sentido que não era suposto. Agora, eu não costumo restringir em relação ao que comer, do género dizer, olha, não podes comer alimentos duros, eu isso não faço, eu digo é para adaptar e isso acaba por acontecer mais ou menos naturalmente, porque ao termos algo na boca, se vamos a comer, nós vamos sentir que não conseguimos comer tão bem Certo. se o fizermos da mesma E quem maneira. usou o aparelho sabe, não é? Que efetivamente há limitações. Agora, o que a pessoa não pode é deixar de comer alimentos com fibra, não pode deixar de comer Exatamente. carne e peixe, né? Quer dizer, não vamos voltar a comer
papas, não é? Só porque nos primeiros dias, se calhar, não é? Porque Pronto, sente um desconforto e dor, assim. mas depois não, é adaptar, cortar em pedaços mais pequenos, mas continuar a ter uma alimentação variada e equilibrada, mesmo com esta questão do aparelho, mas é uma questão de adaptação também. Sim, a única coisa que eu adapto é, e que digo para evitar mais, é quando eles gostam, por exemplo, de caramelos, ou seja, que isso já não faz bem, mesmo para quem Exato. não tem Isso não aparelho, não convém é? mesmo comer, não é? Porque agarra ao aparelho, agarra aos dentes, Exatamente, enfim. mesmo chicletes e tudo, isso acaba por desaconselhar. Apesar de que chicletes, num paciente que está sem aparelho e tudo mais, se fossem açúcar, acho que é uma ótima alternativa para a meio do dia fazer ali uma pequena limpeza mecânica, porque vai ajudar nesse sentido se não tivermos possibilidade de escovar, não é? Mas lá está, também não é fácil encontrar às vezes chicletes que sejam adequados assim à venda em qualquer sítio para poder fazer isso. E, então, como a maioria tem açúcar, até acaba por. Hoje em dia já existem É muitas mais chicletes sem o açúcar, não é? xilitol, é como. Exato, alternativas, mas sim, existem muitas sem açúcar que eu até, isto tem nada a ver, mas em contexto de emagrecimento, muitas vezes o paciente usa, claro que não, Enganar para enganar um bocadinho, ou para, lá está, para satisfazer um bocadinho a questão da vontade de comer doce, mas claro que sem ser em excesso, porque obviamente o mascar chiclete em excesso também vai induzir a produção de ácido, que também sim, não é positivo sim. para a questão do estômago e dentes, não é? Portanto, isto é tudo Sim, exato. está tudo interligado, na verdade. Se calhar passamos para o adulto e idoso, não é? Vamos Sim, esquecer as grávidas. sim, que é onde tem, se calhar temos bastante tema para desenvolver. Sim, a questão dos idosos. E se calhar também acaba por ser também mais o core do teu tipo de paciente, acaba por Sim, ser já o adulto e o. adulto. Idosos nem tanto, mas tem alguns casos de pacientes em nutrição Ou clínica. seja, no adulto, o que é que eu noto que acaba por acontecer? Em adulto, geralmente, é quando nós perdemos o primeiro dente. Alguém que sempre teve hábitos saudáveis, mas que em algum momento da sua vida vai perder um dente, geralmente é ali na fase adulta, a entrar na terceira idade, por algum motivo. Ou partiu um dente que já foi multi-restaurado ao longo da vida, e chega ali a uma altura em que já não dá mais, acaba por perder e tudo mais. E às vezes, quando nós extraímos um dente, o ser humano acaba por se adaptar sempre. Então, se ele não toma a decisão de reabilitar aquela região logo ali, naquele período a seguir, ele vai se adaptar a comer sem aquele dente, ou seja, aquele dente deixa de fazer falta para ele, porque na primeira semana ou na segunda semana ele vai estranhar, mas depois já começou a comer para o outro lado, começou só a mastigar de um lado, começou se calhar a não comer o mesmo tipo de alimentos que anteriormente comia, adaptando, e a da altura na cabeça dele pode deixar de fazer sentido até reabilitar aquela região. E lá está, é aí que depois entra a parte em que altera aquilo que eles comem e que acaba por vos influenciar a vocês também, não é? Sim, altera bastante, mas um dente provavelmente não vai criar tanto impacto, Claro, sim. mas a falta de alguns dentes, nomeadamente os dentes molares, Posterior, não é? sim. Que são os dentes responsáveis pela mastigação, não é? Sim. Portanto, um alimento que não é mastigado de forma correta, obviamente que não vai ser, portanto, digerido da mesma maneira, os nutrientes não vão ser absorvidos da mesma forma. Está aqui um comprometimento, obviamente, da nutrição também e da absorção de nutrientes, porque a mastigação não foi ideal, não é? Portanto, a falta de dentes, claramente que Vocês perguntam, ou seja, do género, vocês perguntam, você usa prótese ou a prótese às vezes nós notamos, não é? Quando estamos a certo. conversar, mas sei lá, se vocês perguntam se têm dificuldades em comer alguma coisa ou algo desse género, Sim, não é? normalmente sim, quando se faz a anamnese, não é? Nós perguntamos o que é que costuma comer, não é? Já dá para ter ali uma Depois já ideia do fazem perfil do paciente, mas também aquilo que não gosta de comer ou que não costuma comer, e a pessoa logo diz, olha, não como este tipo de alimentos porque também não tenho o dente ou tenho uma prótese que não é confortável, mas efetivamente, sim, faz muita diferença e claro que
as pessoas deviam ter mais consciência para isso, ou seja, perder um dente não é só um dente, não é? Toda a estrutura que vai mudar, Sim, sim, vai perder um desorganizar dente tudo. Sim, vai desorganizar tudo, não é? O dente de cima vai descer, exatamente. há muita coisa aqui que vai correr mal, portanto, claro, e por exemplo, pessoas que têm enxaquecas, essas coisas, muitas vezes têm a ver com a falta de dentes. Há muitos problemas que as pessoas não fazem ideia, mas têm a ver com isso. Agora, depois também temos a questão também da reabilitação, que muitas vezes não é acessível a toda a Sim, gente. não. Sim, principalmente se falarmos de reputações mais globais, não é realmente acessível, mas eu creio que hoje em dia já está a atingir um pico de já não dá para ficar mais acessível, ou seja, já foi muito mais caro, mas agora está a ficar ali num nível em que menos que isto é difícil, porque assim o problema também é grande e complexo. Então, na minha opinião, eu acho que o custo está mais ou menos balizado agora pelo que o mercado realmente suporta para poder realizá-lo. Mas aí até falámos mais de pacientes, lá está, que usam prótese total e que muitas vezes quando usam prótese removível, não é? Aquilo que chamam a placa, que é realmente algo muito limitador em termos da alimentação, porque uma prótese total não tem simplesmente onde ter retenção a não ser na gengiva do paciente. E quando então o paciente tem um tipo de, por exemplo, a superior, quando tem um tipo de céu da boca mais plano, ela não consegue sequer fazer um vácuo para ter um mínimo de retenção. Então o paciente acaba por se habituar a jogar com a prótese na boca e com a comida. É um malabarismo total para poder alimentar-se. Eu, às vezes, fico realmente surpreendido como é que algumas pessoas conseguem mesmo comer e como é que desenvolvem toda essa destreza para poderem comer com uma prótese removível, principalmente uma sem retenção. Agora, hoje em dia existem soluções excelentes para contornar isso, mas sim, ainda não são acessíveis A toda a a, gente. Eu a, acho a que nem todos, é a questão do infelizmente. preço, obviamente que é o preço justo, Sim, mas as pessoas não têm poder de compra para. não. Ou seja, este país realmente nós não Sim, há esse poder de compra ou essa facilidade de todas as pessoas poderem usufruir desse serviço, que é uma pena, não é? Porque eu sim, acho que é fundamental. Porque efetivamente está tudo ligado, não é? A questão de saúde a longo prazo, e muitas vezes estás a dizer que o paciente com uma prótese total, que não consegue, efetivamente, não consegue comer uma carne não. que seja mais É dura. impossível. E depois, esta questão da falta de proteína, não é? Porque vê-se muito nos idosos que deixam de ter, lá está, não têm dentes para comer, não é? Não comem carne e peixe, ou seja, isto está excluído. Há uma perda de massa muscular que vai fazer muita falta, a sarcopenia, que a pessoa tem muito pouco músculo, ou seja, a pessoa não consegue fazer as atividades normais do dia a dia, não é? E depois, claro, obviamente que a perda de massa muscular, e por isso é que é importante nós fazermos exercício e termos hábitos consistentes, saudáveis durante toda a vida, porque a principal causa de morte em idosos é realmente as quedas, que têm a ver com a falta de massa muscular nos membros inferiores. E daí é fundamental continuar a consumir proteína toda a Claro. vida, fazer exercício físico e, claro, ter uma boa saúde oral para que consiga efetivamente ter este. E lá está, e mesmo aí nem existe sequer aquele conhecimento de tentar, já que não consegue alimentar-se com alimentos mais ricos em proteína, que geralmente são mais com carne, são mais consistentes, não é? Mais difíceis de mastigação, de tentar, sei lá, suplementar, sendo mais fácil adquirir esses nutrientes, não é? Sim. Mas como não existe esse conhecimento de Não trás, existe o conhecimento, mas os suplementos existem imensos. Podemos comprar na farmácia, existem imensos. Pós até sem sabor, eu aconselho muito, sim, sim, não propriamente direto ao idoso, mas quando tenho pacientes em consulta que têm pais acamados ou pais idosos que não deixam de comer, lá está, eu recomendo, mas normalmente também são um bocadinho dispendiosos, ou seja, nem sim, toda a gente consegue adquirir, mas sim, quando isso acontece, o que eu costumo aconselhar é iogurtes com proteína, que hoje em dia exato. existem imensos iogurtes Sim, proteicos, que é uma solução muito, muito, muito boa. Os ovos também, se a pessoa fizer uns ovos mexidos, sem exato. gordura, também é uma fonte de proteína muito acessível, não é? E, portanto, há sempre algumas soluções que a Sim. pessoa pode ter em conta, mas muitas vezes é falta de informação, é o facto de também não consultar um nutricionista, não ter opções, e a pessoa acaba por comer o quê? Acaba por comer uma sopa, E que é não, mais prático.
e não se olhar de forma mais profunda para os problemas, ou seja, aquele paciente tem, por exemplo, diabetes, está preocupado em tomar a medicação todos os dias para minimizar as coisas. Aquele paciente tem hipertensão, está preocupado em medir as tensões Quando a e tomar os solução, comprimidos. e a diabetes tipo 2 é uma doença reversível, Exatamente. ou seja, se a pessoa mudar hábitos alimentares, perder peso, pode deixar de ser diabética. Eu tenho pacientes em consulta que deixaram de tomar medicação. Sim, E exatamente. mesmo para a tensão alta, não é? Porque é um esforço que o coração faz adicional, porque tem muita gordura à volta dos órgãos. Portanto, acaba por ser perda de peso, vai trazer muita saúde e qualidade de vida. E claro que também os médicos aqui deviam incentivar mais este culto, não é, da alimentação saudável, ao invés de estar a recomendar medicamentos. Vai sempre um bocado pelo caminho mais fácil, a maioria, como é óbvio, não é? Porque partem do princípio que o paciente não vai seguir aquilo que eles vão dizer e que é mais fácil dar-lhes um comprimido para eles tomarem para minimizar riscos de algo mais grave acontecer. Mas eu até brinco com uma familiar minha que ela é pré-diabética, toma medicação e tudo mais, e eu costumo lhe dizer que perguntar se ela quer deixar de ser. E ela ri-se porque pensa que eu estou a brincar, então eu digo assim, então a partir do dia X você vai fazer exatamente o que eu disser. Só que quando eu começo a dizer o que é que implica fazer o que As eu pessoas disser, não querem. diz assim, não. E eu acho que é um bocado isso, a maioria das pessoas está doente, mas no fundo, óbvio que ninguém quer estar doente, mas se formos analisar de forma profunda, as pessoas estão doentes porque não estão dispostas a pagar o preço, entre aspas, para Mudar hábitos é difícil, é o preço não é? mais alto a se pagar pela maioria É das alto pessoas. e o mais fácil realmente é tomar medicamentos, não é? Mas obviamente que a longo prazo o ideal seria mesmo a pessoa ter essa consciência e mudar os hábitos, nem que seja, não precisamos de ser radicais, não é? Acho que também o equilíbrio e começar aos poucos a mudar os hábitos, acho que seria um princípio, não é? Mas a pessoa ter consciência que, ok, eu posso deixar de tomar estes medicamentos, têm efeitos secundários. Não é? Por Sim, exemplo, exatamente. medicamentos para colesterol, estatinas, vão ter um efeito secundário complicado, não é? Perda de massa muscular, dores articulares, e os pacientes relatam isto em consulta. Então, antes de nós recorrermos a esse tipo de medicamento, primeiro fazer uma reeducação alimentar, depois também optar pelos suplementos naturais, existem alguns que podem resolver ou ajudar. Há casos em que não, há casos em que a medicação é indicada e tem mesmo que ser, Sim, claro. mas há outros em que podemos evitar. Geralmente é durante um período de tempo, ou seja, eu costumo dizer que medicação tem que ser sempre com um início e com um fim estabelecido, se tudo correr dentro do que está planeado. Não pode ser receitar uma medicação, pronto, e agora tenho que tomar isto para sempre porque não tem solução. Ninguém hipertenso precisa de estar condenado a tomar uma medicação para a vida toda. Precisa de um plano e até pode haver ali um momento em que realmente está sob um risco maior e que faz sentido medicar, mas tem que haver um plano para aquela pessoa um dia ter realmente alta. Eu costumo tocar muito nesse assunto, que é um paciente que toma medicação para a vida toda, nunca tem alta, digamos assim, é um paciente paliativo, digamos assim, não é? Só que não existe essa proatividade primeiro da maior parte dos médicos, porque é realmente mais fácil passar a medicação, pronto, e este paciente não penso mais nele. É um bocadinho por aí, Controlado. é um bocadinho por aí, mas devia haver, lá está, esta questão Porque o é resto vai dar mais interessante. trabalho, não é? É interessante ouvir esta abordagem, não é? O intervir durante o período mais crítico e depois realmente reeducar e mudar hábitos. Mas lá está, nem toda a gente está predisposta a isso, nem os médicos também têm essa Eu acho que sensibilidade. primeiro tem que se colocar o ónus nos médicos, primeiro. Porque se o médico não sugeriu, o paciente não é ele que se vai autossugerir, não é? Agora, se o médico insistiu num tipo de terapia mais comportamental e isso não obteve resultados e ele vê que realmente o paciente está a entrar num campo de perigo, não é? Às vezes até para a própria vida, ok, aí eu tenho que intervir, eu vou medicar, pronto, porque esta pessoa realmente não vai mudar se eu não o fizer. Agora, se a primeira abordagem é, ok, vou-lhe passar esta medicação, pronto, e passo daqui a 6 meses para medir novamente a tensão. Sim, isso já eu não concordo de todo, mas pelo que eu vou vendo é a abordagem mais comum e que mais se vê, infelizmente. Eu acho que muitos médicos e profissionais de saúde eu vejo que
existe uma tendência para querer dizer aquilo que o paciente quer ouvir e não o que o paciente realmente precisa de ouvir. Ou é porque existe esta coisa agora de tentar sempre agradar, mas no fundo o paciente procura-nos para ter ajuda e para ter a solução para o problema dele. A solução tem que ser, não pode ser uma solução, não podemos ter um apego emocional demasiado grande, porque isso vai nos tirar a parte prática do problema para o resolver realmente. E eu vejo muita gente que simplesmente analisa e diz assim, este paciente não ia fazer isso, então vou medicá-lo. Muitas vezes tirar conclusões sem ser a realidade, porque no fundo nós fazemos o julgamento da pessoa. Isso, Isto é inevitável, toda a gente o faz, não é? Quem é que se conseguir tentar autocontrariar, não é? Certo, também é um trabalho do próprio profissional, não é? De saber separar as coisas. Sim. Ou seja, se este é o melhor tratamento para o paciente, é isto que eu vou propor, embora ele possa não adorar, não é? Porque, obviamente, mudar hábitos vai ser sempre duro, vai ser sempre difícil, mas é para isso que nós trabalhamos como profissionais de saúde, não é? Estamos aqui para educar também e fazer este trabalho de consciência, porque não é só dar consultas, Claro, exatamente. não é? É importante também sensibilizar as pessoas e as pessoas com quem vamos falando, não é? Acaba por ser também importante. Sim, eu, por exemplo, na minha área, há muita gente que, por exemplo, eu identifico um paciente que está com excesso de peso e que até tem aquela gordura típica localizada aqui, de bócio e tudo mais. E muitas vezes esses casos têm tendência a ter apneia obstrutiva do sono, que está também muito interligado connosco porque há conformações e tamanhos do maxilar inferior que promovem ou existir uma tendência a desenvolver esse tipo de patologia. E se tiverem excesso de peso, isso ainda agrava mais e é mais provável ainda de acontecer. Então, eu acho que eu muitas vezes chamo a atenção que o paciente está-se com excesso de peso e que tem que resolver primeiro isso antes de tomar uma decisão, por exemplo, de fazer uma cirurgia ortognática porque tem apneia do sono. Às vezes o paciente diz que está a utilizar um aparelho de avanço mandibular que se utiliza às vezes para pacientes de apneia de sono respirarem melhor durante a noite e eu olho e o paciente está com excesso de peso. E, no entanto, andou no otorrino é que lhe sugeriu utilizar esse tipo de aparelho e tudo mais, e tem que ser eu a dizer-lhe, olha, você está com excesso de peso, não vamos pôr a carroça à frente dos bois, primeiro você perde peso, vê se respira melhor, pode ser que o seu problema esteja resolvido. E com isso ganhou mais qualidade de vida noutros campos também. Agora, se você quer dormir com um aparelho para o resto da vida só para não mudar os seus hábitos, isso já é uma escolha sua. Agora, o paciente gosta de ouvir isto. Eu acredito que quando falam sobre uma lacuna nossa, nós nunca gostamos de ouvir, mas também acho, na minha opinião, quando nós interiorizamos mais quando alguém nos diz isso. Óbvio que há personalidades e maneiras de dizer as coisas de acordo com a personalidade, mas há muitos pacientes que precisam de ouvir a verdade assim nua e crua para eles realmente repensarem, refletirem e tomarem uma ação, porque o que nós queremos é que ele tome uma ação a seguir depois de nos ouvir, não é? Porque nós não vamos tomar a ação por ele. Essa é a minha opinião e eu insisto, às vezes com colegas mais novos, alguns que trabalham comigo, para eles dizerem a verdade aos pacientes, não terem medo receio, não é? do julgamento que ele vai fazer, se criam empatia com ele ou não, porque a minha experiência é que esse paciente que eu falo dessa forma e que realmente ele me ouve e que depois muda, é o paciente que vai me valorizar para toda a vida. Ao contrário daquele paciente que eu sempre lhe andei a passar a mãozinha, a dizer que está tudo bem e que está a fazer bem e que faz bem usar o aparelhito, mas continuar com excesso. Pronto. Quando eu não toco nos pontos críticos... É preciso também chamar um bocadinho à realidade das pessoas, não é? Exato. Ter alguma sensibilidade, porque lá estava a dizer, há personalidades e personalidades, é a forma de lidar com a pessoa, perceber um bocadinho quem temos à frente e explicar de uma forma que não seja demasiado agressiva, não é? Como é óbvio. Sim, claro. Porque esta questão do peso é sensível, ou seja, dizer alguém... normalmente as pessoas quando me procuram têm excesso de peso, sabem disso, estão ali porque são obesos e querem perder peso. Portanto, não é nenhuma novidade que eu vou dar. Mas vocês recebem pouco encaminhado, não é? A maioria, ou recebem muita gente que vem encaminhada de outro profissional?
Não, Diretamente não é? Pode haver profissionais que encaminham para um nutricionista e depois a pessoa faz a sua pesquisa sim, e sim. marca consulta, mas muitas vezes eu tenho pessoas que vêm do passo à palavra, pessoa que teve bons resultados, que está muito melhor, que perdeu peso, normalmente é por aí, não é? E depois, claro, as consultas de crianças também, é os pais que estão na consulta, conhecem o Claro, sim. nutricionista. Bom, claro que temos de ter alguma sensibilidade a explicar isto ao paciente, mas sem esconder a verdade e, no fundo, apresentando o melhor tratamento possível. E a realidade é esta, não é? Ninguém vai fazer dieta por nós, ninguém vai mudar os nossos hábitos por nós, mas a pessoa tem que ser consciente e exige o sacrifício, como é óbvio. Não é tudo na vida que dá um bom resultado, vai exigir Sim. sacrifício, dedicação, Exatamente. Sim. compromisso, nada é fácil e, portanto, é importante as pessoas perceberem isso e mudarem, porque senão, se não mudam agora, vão ter que mudar mais tarde, vão ter que estar numa cama de hospital a ser intervencionados. Portanto, aqui esta questão da apneia do sono é realmente algo que acontece e tem alguns pacientes que dormem com o aparelho, depois acabam por perder peso e deixarem o aparelho, que é uma coisa incrível e por isso, claro, o excesso de peso e os hábitos alimentares vão ser fundamentais para a pessoa ter uma vida Eu acho que sem tem que problemas. olha sempre para a terapia e nunca se olha para a causa, ou seja, é sempre mais uma camada de tratamento em cima de um problema, que a seguir vem outro, mete Quando vamos a ver, o paciente toma 7 ou 8 medicamentos por dia, tem imensos. Exatamente. E normalmente mulheres, mais as mulheres. Sim, é assim, isso é outra coisa que eu também assisto, é de pacientes polimedicados Sim, que não são controlados e imensos. ninguém lhes ajusta a medicação há anos e anos. E isso é assustador. Eu já tive até um caso assim em que o paciente já estava a tomar medicação para diabetes e injetável, só que a maneira como ele estava a fazer a medicação era sempre à mesma hora, ou seja, ele nem media para saber se tinha que a tomar. Era algo como, lá está, como quem toma um medicamento. Então houve momentos em que ele chegou a desmaiar, porque em vez de estar a tomar quando tinha um pico, a insulina, estava a tomar quando ela estava baixa. E então chegou a desmaiar, foi quase uma situação de vida e morte, só por lá está, desconhecimento, não ajustarem, porque aquele paciente já estava numa fase em que ele não estava a precisar. E normalmente isso acontece. Eu tenho alguns pacientes que fazem antidiabéticos orais, não insulina, Sim, neste normalmente, caso é a não diferente. ser que já seja muito avançada a diabetes tipo 2, diabetes tipo 1. Sim, pronto. Normalmente é diferente a Sim, abordagem. completamente Mas diferente. quando perdem peso, depois têm que ajustar a medicação. E normalmente não há logo uma consulta, a pessoa não tem uma consulta logo imediata para pedir ajuda ao médico, ou seja, tem que ser a própria pessoa que vai medindo os níveis e perceber, ok, vou tomar meio comprimido, porque Tem que entender o porquê, não é? sim, porque perder peso, quer dizer, a pessoa vai ter menos resistência ao uso da insulina, ou seja, vai começar tudo a funcionar normalmente como devia ser e os medicamentos têm que ser ajustados, tem que haver uma redução, senão acontece lá já estes casos que podem ser graves, Pois não é é? isso. De hipoglicemias graves e, portanto, temos que também no fundo, na consulta, eu aviso logo o paciente, esta medicação vai ter que ser ajustada, o ideal depois é marcar consulta no médico, porque ao perder peso vai deixar de precisar destas doses, mas os polimedicados é assustador, de facto, tenho Pessoas na terceira muitas... idade, os mesmo muitos. Isso é algo que nós assistimos diariamente em consulta, só que assim, eu tenho sempre que encaminhar para eles serem ajustados, não posso ser eu a tomar a decisão, mesmo apercebendo-me qual é que é o medicamento que está a mais, não posso ser eu a tomar essa decisão e essa responsabilidade, se não fui eu que coloquei o paciente naquela terapia, não é? Então eu muitas vezes encaminho, mas nunca, lá está, eles dizem, só tenho consulta daqui a 9 meses. É esta a realidade, não É é? isso, e assim, então torna-se difícil. Mas sim, isso ainda acontece muito, principalmente nos pacientes mais idosos. Temos aqui um bom que eu gostava de introduzir rapidamente, que era a questão da xerostomia, que é o que na terceira idade acontece muito, Boca seca, não é? que é quando o paciente tem uma produção de saliva baixa, às vezes isso lá está, é provocado por polimedicação, há muita medicação que provoca já uma baixa da saliva e a saliva tem um efeito protetor sobre os nossos dentes. E quando o paciente lá está, começa a tomar mais medicação, menos saliva, começa a desenvolver mais problemas dentários, mais suscetível a cárie, etc, etc. Se aí não,
entre uma dieta mais açucarada ou não tão balanceada, é a conjugação perfeita para a deterioração da saúde oral daquele paciente acelerar de forma vertiginosa. E aqui eu queria saber o que é que, se eu tiver um paciente na minha consulta que tenha xerostomia e pronto, pode ser polimedicado, mas que está bem medicado e não tem ajuste nenhum na medicação que se possa fazer naquele caso. O que é que tu sugeres que eu lhe diga para ele poder comer de forma a tentarmos que ele produza mais saliva, a tentar estimular um bocado aquela produção? Estimular a produção de saliva, normalmente, dependendo um bocadinho se o paciente tem dentes ou não, não é? Porque partindo do Claro. princípio que tem, não é? Consegue mastigar de forma normal. Portanto, o que é que acontece? Tudo o que são alimentos ricos em fibra vão estimular a produção de saliva, ou seja, a mastigação destes alimentos vai acabar por estimular, ou seja, verduras cruas, fruta com casca, portanto vão ter este efeito positivo. Obviamente beber muita água, beber muitos líquidos, Certo. isso é óbvio, e acaba por ter aqui um efeito na produção de saliva. Portanto, aqui as fibras, basicamente, e alimentos integrais também, que têm mais fibra. Mas a mastigação em si Claro. vai estimular. Agora, Pois. claro que é um problema, sendo um problema patológico, a alimentação ajuda, mas a solução também passa existem substitutos géis e essas coisas que vão ajudar um pouco. Sim, assim, é sempre muito limitado, mas sim, existem alguns no mercado. Acaba por ser uma conjugação das duas coisas, que eu costumo sugerir, que é os substitutos, mas também, lá está, ajustar um bocadinho a dieta e a ingestão de água, que, pronto, que a maioria das pessoas também não é muito regrada nesse sentido, e isso acaba por afetar muito. Às vezes ainda tento ajustar a medicação junto com o médico assistente, mas muitas vezes isso não é possível porque não existem alternativas que não tenham esse efeito secundário. Mas sim, se o paciente então já estiver numa fase de deterioração oral em que já não tem alguns dentes ou que usa uma prótese mal ajustada e tudo mais, ainda complica. Vai complicar esse caso. Eu tenho uma paciente que tem esse problema, que ela procurou-me para perder peso, mas ok, tinha esse problema da questão da xerostomia. Sim. E melhorou, quer dizer, não piorou também com a dieta, não é? Porque no fundo o nosso objetivo era perder peso, ou seja, fazer uma dieta com controle calórico, mas ela, o aumentando o consumo de fibras, conseguiu compensar um pouco. Usa o gel, que por isso é que eu falei no gel, foi o caso assim mesmo em consulta, e às vezes uma chiclete também para estimular, não é? Pronto. Porque, claro, não deve ser um hábito constante, mas em determinados casos faz algum sentido, portanto é importante ajustar. Sim, basicamente consumo de fibra, beber muita água, ter sempre água, que é fundamental, 1,5 litro, 2 por dia, é sempre o ideal. Claro que não acontece em muitos casos, mas cada vez mais as pessoas estão conscientes disso. Sim, andam com a sua garrafinha, com a quantidade certa. Eu também assisto muito a isso. Mesmo mais as meninas, não é? Mais jovens e tudo mais, andam sempre mais preocupadas com isso. Nisso da xerostomia, há um síndrome que é o síndrome de Sjögren, que esse aí é algo mesmo que afeta as glândulas salivares do paciente. Ou seja, não há basicamente grande coisa que se possa fazer, a não ser esses tais substitutos para tentar umidificar a boca. Mas são patologias completamente diferentes, ou seja, o paciente tem síndrome de Sjögren não precisa estar polimedicado nem nada, ou seja, a causa da xerostomia dele é aquela. Pronto, isto são os casos realmente mais complexos de resolver porque não tem tratamento e é só basicamente minimizar as consequências da quantidade de saliva ser mais baixa e ir orientando o paciente ao longo da sua vida. Mas também se desenvolve geralmente já numa fase mais avançada. Pronto, eu acho que por hoje temos que dar por encerrado. Acho que tocámos nos principais pontos, conseguimos ir percorrendo aqui um bocado a fase de vida, as várias fases de vida das pessoas. Pronto, que não queria deixar de te agradecer por teres vindo e por teres aceito o convite. Foi um gosto ter aqui a conversa contigo. Obrigada, eu é que agradeço o convite, foi ótimo fazer parte deste projeto, apesar de, está, a minha primeira vez no podcast, mas ok, correu bem, gostei muito de estar presente, obrigada.